Olá, boa noite a todos e bem-vindos ao Café Liberal da Iniciativa Liberal de Cascais. Hoje sobre o tema dos direitos LGBTI e da diversidade. Eu, antes de mais, queria dar as boas-vindas a todos os que nos estão a assistir em direto pelo Facebook, bem como ao nosso convidado de hoje, João Valério, e aos meus colegas João Almeida e Federico Valente. Este tema é um tema muito importante para a iniciativa liberal. Nós queremos trazer ao debate, ao diálogo, alertar a sociedade de um conjunto de problemas, situações que queremos que evoluam e acabem eventualmente. Portanto, nada melhor do que trazer aqui hoje o representante da ILGA para nos explicar um pouco e para podermos debater com ele este tema. Eu queria aqui realçar que a Iniciativa Liberal, como liberais que somos, nós somos abertos e respeitamos opiniões diversas, a pluralidade, a diversidade, mas, sobretudo, os direitos das pessoas. E é isso que nós aqui queremos hoje demonstrar. Queremos também aprender com o João. Há coisas certamente que nós não sabemos e espero que quem nos está a assistir no Facebook também aprenda. Quem está a assistir no Facebook pode fazer as perguntas diretamente no Facebook, nós vamos lendo e depois transmitimos-las aqui durante o Café Liberal. Bem-vindo, João, e eu passo desde já ao meu colega João Almeida, quem a partir daqui toma o papel de moderador. João. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos, o meu nome é João Almeida, faço parte do grupo de coordenação da Iniciativa Liberal em Cascais e vou ser hoje o vosso moderador. Comigo hoje temos o João Valério, vamos falar sobre discriminação LGBTI e as medidas que podem ser tomadas a nível local para potenciar a igualdade e aumentar a inclusão. O João Valério é estudante de Direito e voluntário da ILGA Portugal desde 2011, cuja direção integrou em 2016 e onde se encontra até ao presente. Ao longo dos últimos anos desempenhou várias funções na associação, nomeadamente a coordenação do GRIT, Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, na organização do Arraial de Lisboa Pride e dos Prémios Arco-Íris. Tem uma vasta experiência associativa ligada à formação de políticas juvenis e à criação de espaços escolares inclusivos, sendo esta a sua principal área de intervenção. Bem-vindo, João. Hoje aquilo que te pedi era para falares no início um bocadinho sobre a ILGA, sobre os desafios que a comunidade LGBT enfrenta e depois começarmos a nossa conversa. Ok, então, olá a todas e a todos. Antes de mais, obrigado à Iniciativa Liberal de Cascais pelo convite que nos endereçaram à ILGA Portugal. Para nós é muito importante estarmos presentes em todos os fóruns, independentemente da ideologia política, porque acreditamos que os direitos humanos eles são transversais a qualquer tipo de ideologia e o respeito pelos mesmos deve ser garantido independentemente de qualquer cor política e, portanto, saudar a Iniciativa Liberal, antes de mais, por nos ter convidado a estar presentes neste fórum. Para quem não nos conhece, a ILGA Portugal é a maior e mais antiga associação de defesa dos direitos LGBTI em Portugal. Ela nasce em 95, apesar de ter sido formalizada em 96. Desde essa altura até agora, e quando completamos 25 anos da nossa história, naturalmente que muita coisa mudou. Muita coisa mudou em termos daquilo que é o papel da associação na sociedade portuguesa, naquilo que são os serviços que nós próprios e nós próprias oferecemos, mas também na forma como a sociedade encara as questões LGBTI. Eu tenho 32 anos e quando eu nasci em Portugal, já tínhamos passado o 25 de abril de 1974, naturalmente, que para muita gente é encarado como o marco principal da liberdade. Para as pessoas LGBT, para as pessoas lésbicas, gays e bissexuais, que antes de mais o significado LGBTI é lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, mas principalmente para as pessoas LGB, porque as pessoas trans e as pessoas intersexo tinham muito pouca visibilidade dentro do movimento ainda nessa altura. Só para termos aqui uma ideia, mesmo depois do 25 de abril de 74, continuou a ser crime em Portugal, punível por lei, os atos homossexuais. A descriminalização da homossexualidade só acontece em 1982,
portanto, pouco tempo antes de eu ter nascido, apesar de quando eu nasci, em 1988, só para termos um exemplo, os homossexuais continuavam a não poder servir nas Forças Armadas, pelo menos não se o dissessem abertamente, sendo que até há uma semana atrás, ou há pouco menos do que isso, se o fizessem também numa tentativa de doação de sangue, exatamente por serem homossexuais ou por terem tido parceiros do mesmo sexo num determinado período de tempo, estavam impedidos de doar sangue. Isto só para fazer aqui um enquadramento que a lei por si só, ela encerra um sentimento pedagógico na sociedade e muitas das vezes a lei tem que andar à frente daquilo que é o pensamento social, muitas vezes contrariando aquilo que é a lógica e a opinião popular maioritária numa determinada sociedade, mas também esse efeito pedagógico acaba por, a médio prazo, mudar mentalidades. Muitas das vezes é a lei que nos diz aquilo que é normal ou que não é normal. E aquilo que é normal é aquilo que será maioritariamente aceite pelas pessoas, ou assim esperamos que seja. Dou como exemplo, ainda há pouco tempo celebrávamos os 50 anos do casamento interracial nos Estados Unidos da América, em que na altura a maior parte da população era contra o casamento interracial, e ainda assim não foi por isso que naquela altura o Parlamento deixou de legislar a favor exatamente de um marco histórico e de igualdade dos direitos civis para todas as pessoas, numa altura em que as pessoas negras continuavam a ter lugares próprios para se sentarem nos autocarros. Aquilo que nós sabemos é que mesmo em Portugal, e quando nós começámos a discutir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e já lá vamos, grande parte da população era contra ele. Qual é que é o papel da ILGA e qual é que é o papel dos movimentos civis, nomeadamente do movimento LGBTI? É garantir, no fundo, a igualdade de direitos para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, portanto, das pessoas pelas quais nós nos sentimos fisicamente e emocionalmente atraídos, independentemente da nossa identidade de género, que é quem nós nos sentimos e como nos apresentamos e como queremos ser reconhecidos, mas também pela nossa expressão de género ou pelas nossas características sexuais. Aquilo que acontece é que, historicamente, e Portugal, felizmente, está muito bem posicionado em termos de rankings mundiais naquilo que é a garantia dos direitos das pessoas LGBTI no acesso a questões como o casamento civil, ao facto das crianças terem direito a ter uma família, mas tivemos um longo período de tempo até chegarmos até aqui. Dou-vos como exemplo, e antes de vir para esta conversa, queria deixar aqui 2 ou 3 pontos que, apesar de serem demasiado legalistas, têm uma importância simbólica que é absolutamente brutal. Antes de 2004 não existia qualquer proteção na lei, antes de ter existido a revisão do artigo 13º/2 da Constituição, que veio permitir ou proibir, aliás, que veio proibir qualquer tipo de discriminação ou favorecer com base em critérios, nomeadamente na orientação sexual. Mais tarde, esse facto acabou por ir até ao Código de Trabalho e ir também ao Código Penal como agravamento de pena sempre que existia um crime motivado com base na orientação sexual ou na identidade de género de uma determinada pessoa. Mas mesmo nós, dentro do movimento LGBT, e do movimento LGBTI agora, fomos tendo as nossas wake-up calls ao longo destes anos. Só para termos uma ideia, para nos enquadrarmos, até 2007, quando existiu a última revisão do Código Penal, que veio, no fundo, igualar aquela que era a idade do consentimento entre relações heterossexuais e relações homossexuais, aquilo que a lei dizia, já depois de ter descriminalizado a homossexualidade, já depois de ter dito que um homossexual ou uma mulher homossexual podia servir abertamente nas Forças Armadas, o que a lei nos dizia era que um jovem homossexual tinha que ter 16 anos para poder ter uma relação homossexual com outro maior de idade que tivesse um gap mínimo de 8 anos. Enquanto que no caso de uma pessoa heterossexual, essa idade era de 14 anos. Portanto, partia-se quase do princípio que uma pessoa homossexual tinha que ter uma noção muito maior sobre a sua personalidade e sobre os seus traços identitários para saber realmente que era aquilo que queria.
muitas das lutas que nós tivemos foram lutas, ou quase todas, foram lutas pela igualdade. Há pouco, na preparação desta sessão, eu, o Frederico e o João falávamos e dizíamos, eu lembro-me do discurso naquele dia histórico de 2010 por um deputado do Partido Socialista, Miguel Valde Almeida, na Assembleia da República, em que ele dizia aquilo que está em causa não é a retirada de direitos a ninguém, é, no fundo, garantir um alargamento de que outras pessoas podem ter acesso aos mesmos direitos que grande parte da população tem. O casamento enquanto entidade, ele não foi ameaçado. Nós estamos a falar de acabar com o conceito de família, nós estamos a falar de deteriorar o conceito de casamento. Aquilo que estamos a falar é, no fundo, de garantir o acesso aos mesmos direitos, independentemente de uma característica que é inapta, como é o caso da orientação sexual ou da identidade de género. Eu, por exemplo, eu nasci no Alentejo, nasci em Beja, e não tinha modelos de referência. Eu lembro-me de ter 12, 13, 14 anos e achar que era o único jovem homossexual na minha cidade, porque não existia uma abertura social para que estas pessoas pudessem ter visibilidade. Felizmente, muitas das coisas mudaram nos dias até hoje, embora nós tenhamos um grande caminho para fazer. Dou-vos como exemplo, nós celebramos agora 10 anos desde a primeira lei que veio consagrar ou permitir a possibilidade de uma pessoa trans. Uma pessoa trans é uma pessoa que tem uma identidade de género que não vai de encontro com o sexo biológico que lhe foi atribuído à nascença, de poder legalmente alterar o seu nome e o seu género no seu documento de identificação civil. E só para nós termos aqui uma ideia, até 2011, na lei portuguesa não existia nada na lei que o permitisse, mas também não existia nada na lei que o proibisse. Então aquilo que existia era um vazio legal que fazia com que cada pessoa trans, e atenção, as pessoas trans existem desde sempre, tivessem que recorrer através de processos individuais em que colocavam o Estado português em tribunal, o culpavam pela sua condição de serem transexuais e de não verem reconhecido no seu documento de identificação civil aquilo que era o seu género, para conseguirem a aplicação de uma lei só para si própria, em que estamos a falar de um período de 10, 12, 14 anos, em que a pessoa tinha que ser esterilizada, como se faz aos animais, a pessoa ia a tribunal, era alvo de uma inspeção pela Ordem dos Médicos, em que se considerava em função, vou dar aqui alguns exemplos, do tamanho dos seios ou da profundidade da vagina, se aquela pessoa era ou não considerada suficientemente, por exemplo, mulher, ao ponto de ter um parecer positivo para, em sede de tribunal, poder ver aprovada a sua possibilidade de alterar o seu nome e o seu género no seu documento de identificação civil. Felizmente, essa lei já foi alterada, até muito recentemente, mas de qualquer das formas, aquilo que nós vimos é que durante muitos anos, apesar de termos passado para um regime democrático, continuámos a ter leis, e se me permitem, com um bafio salazarista que não respeita a autodeterminação das próprias pessoas e em que vemos um Estado a dizer que elas não têm o direito de assumir e de autodeterminar quem elas próprias são para poder decidir sobre elas e de forma direta, contribuindo para um mal-estar completamente gigante, que muitas das vezes levava àquilo que nós chamamos os 3 Is, que é a invisibilidade, o insulto e o isolamento, que é, em grande parte, a problemática que as pessoas LGBTI vivem. Naturalmente que nem todas as pessoas LGBTI estão na mesma situação. E dou como exemplo disso o caso da Gisberta, que é sempre um caso importante de nós falarmos. Em 2016 celebrávamos 10 anos desde a morte da Gisberta. Para quem não sabe, a Gisberta serviu mesmo para nós, há pouco, quando eu falava em nós no movimento LGBTI, como nós também fizemos o nosso próprio caminho. Para quem não sabe, a Gisberta é uma mulher, infelizmente faleceu, era uma mulher trans, seropositiva, sem abrigo, que foi encontrada num poço, morta,
ao fim de 3 dias de tortura, por 14 jovens que estavam institucionalizados à guarda do Estado, em que durante 3 dias lhe apagaram cigarros em cima, cortaram-na, chamaram-na de homem com mamas, e ao fim do 3º dia ela acabou por sucumbir à morte dentro de um poço numa obra. Na sentença em julgado podemos ler que nenhuma daquelas pessoas foi diretamente culpada pela morte dela, sendo que, apesar de terem existido microcondenações, serviu no fundo como uma wake-up call não só para o movimento LGBT, mas também para a sociedade civil em geral, para perceber que existia um problema de violência que ainda hoje em dia persiste e que continua a criar apartheids e guetizações sociais muito grandes e que coloca as pessoas LGBTI, algumas pessoas LGBTI, porque não são todas as pessoas LGBTI, num paradigma de desigualdade face a outras. E no fundo nós fizemos um caminho de evolução em termos legislativos, trouxe avanços, mudou mentalidades, embora muito mais haja para fazer. Vou dar um exemplo muito específico. Portugal continua a ser o único país do mundo em que a Ordem dos Médicos tem que aprovar uma cirurgia de reatribuição sexual a uma pessoa trans. Isto não existe em nenhum país do mundo. Ou seja, existe um órgão colegial que se reúne, ninguém sabe muito bem quantas vezes por ano, e que, com base em pareceres clínicos que nós não sabemos muito bem de quem, decide se aquela pessoa deve ou não ter acesso a uma cirurgia, caso a pessoa queira fazer uma cirurgia genital, que lhe permita ter o acesso à mesma. E, portanto, continuamos a ter práticas que são altamente violentas, altamente intrusivas e que contribuem, no fundo, para uma degradação do bem-estar das pessoas LGBTI. Prova disso, e sem me querer alongar mais, e interrompam-me quando for o momento, prova disso é que quando olhamos, por exemplo, para os dados do Eurobarómetro 2015, que não foi assim há tantos anos atrás, aquilo que nós vimos é que em Portugal 25% das pessoas que responderam ao inquérito do Eurobarómetro, elas sentir-se-iam desconfortáveis caso soubessem que tinha uma pessoa, que tinha um colega trans ou uma colega trans no seu local de trabalho, e 22% assumiam o mesmo relativamente a uma pessoa homo ou uma pessoa bissexual ou uma pessoa lésbica. Portanto, aquilo que aconteceu, ou que naturalmente pode ter acontecido, no fundo, é que começou a existir uma maior condenação social para determinadas exteriorizações que eram homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, etc., mas que neste momento, com a ascensão do populismo, da extrema-direita e do discurso de ódio um pouco por todo o mundo, continuamos a assistir a recuos na Polónia, na Hungria, no Brasil, mas também um pouco por todo o mundo. E, portanto, dizer que Portugal está muito bem colocado em alguns aspectos. Felizmente temos tido muitos bons avanços, mas ainda temos um longo caminho por percorrer, claro. Obrigado, João, por essa introdução. Eu queria fazer uma primeira pergunta, algo que, por acaso, bastantes pessoas têm-nos perguntado, que é quase a reação imediata quando nós publicitamos o evento foi, mas numa situação de pandemia, de crise económica, mas por que raio é que vocês vão andar a falar de direitos da comunidade LGBT? Ok. Esse tem sido... obrigado, João. É interessantíssimo responder essa pergunta porque em grande parte daquilo que foram a evolução dos direitos civis na história, nós ouvimos sempre esse argumento, como existindo algo prioritário sobre a decisão de se legislar em função do direito fundamental de outras pessoas. Eu dou como exemplo aquilo que foi o discurso da promulgação em 2010 por parte do nosso Presidente da República na altura, Cavaco Silva, que nós em Belém ansiosamente esperávamos, ansiosamente, e não estávamos otimistas na altura, por uma série de sinais que nos eram dados na altura, que existisse um veto político, que a lei fosse ouvida ao Parlamento e que fosse aprovada da mesma forma, e na altura aquilo que nós vimos foi um discurso de meia hora de um Presidente da República que naquele dia, infelizmente, provou-se ser um Presidente da República de apenas de alguns e não de todas e de todos, e que nos disse:
então, mas nós estamos a enfrentar uma crise económica brutal. Isto foi muito pouco tempo antes de virmos uma assistência financeira e de sermos assistidos pela Troika, mas ouvimos argumentos semelhantes quando houve o referendo da regionalização ou quando houve o segundo referendo do aborto. Ou seja, existiam sempre temas que, aos olhos de uma maioria privilegiada, seriam sempre principais em detrimento de outros. Aquilo que nós consideramos é que os direitos humanos serão sempre uma prioridade em função do que quer que seja que possa estar a ocorrer numa sociedade. E nem mesmo uma situação pandémica, uma crise social ou económica deve fazer com que algumas pessoas tenham menos direitos do que outras, ou que as poucas que já os tenham consigam apenas uma exclusividade para elas, colocando outras num apartheid social completamente gigante e que tem consequências absolutamente brutais para as pessoas. Obrigado, João. Eu também por aquilo que estavas a dizer, achei bastante curioso, porque a grande maioria dos exemplos que deste, mais agora, mais recentemente, em termos de enquadramentos de legislação que ainda não revê os mesmos direitos, focaste muito transexuais, intersexuais. Quase que leva a crer que, em termos daquilo que são os homossexuais, gays, lésbicas, o enquadramento jurídico estará já a garantir os mesmos direitos, ou pelo menos muito semelhantes. Quer dizer que o problema para essas pessoas está resolvido? Olha, essa é uma muito boa pergunta, João. É uma muito boa pergunta. Nós, durante algum tempo, ouvimos, e principalmente isto aconteceu depois de ter sido aprovada a lei da procriação medicamente assistida, ou melhor, ter sido alargada a lei da procriação medicamente assistida, que veio permitir a mulheres solteiras ou a mulheres lésbicas ou a casais de mulheres lésbicas que não tinham um tutor, neste caso um homem, a possibilidade de constituir família. Aquilo que nós ouvimos foi que chegámos a um patamar zero de discriminação na lei. O que é um patamar zero de discriminação na lei? É um patamar em que, a priori, nós percebemos que não existe nada de forma explícita que coloque uma pessoa que tem uma orientação sexual, uma identidade de género que não seja normativa, a ser tratada de forma diferenciada em detrimento de outras pessoas. Mas vou dar um exemplo muito específico que me ocorreu agora. Vamos pensar, por exemplo, nas Forças Armadas, ou vamos pensar na polícia, que continua a ter uma altura mínima exigida para homens ou para mulheres, num concurso que é público. O que é que nós fazemos com uma pessoa trans que a meio das suas provas para integrar uma força policial consegue ver enquadrado no seu documento de identificação civil a alteração do seu nome e do seu género? Essa pessoa ela é encarada pelas Forças Armadas ou pelas forças policiais com base no seu sexo biológico ou com base na sua identidade de género? Porque é que a altura tem que ser um fator discriminatório para tu poderes concorrer a uma força policial? Ou seja, a discriminação ela vai sempre existir. Naturalmente que os últimos passos que demos foram passos muito importantes, principalmente para as pessoas trans e para as pessoas intersexo. Para nós termos uma ideia, há 5 anos atrás, ou na verdade até foi há menos de 5 anos atrás, as pessoas intersexo, para quem não sabe o que é uma pessoa intersexo, e é muito comum que não se saiba o que é uma pessoa intersexo é uma pessoa que tem características sexuais primárias ou secundárias, que são elas próprias ambíguas ou mistas, ok? E, portanto, não estamos a falar de hermafroditismo, não estamos a falar de conceitos que vimos nos livros de história e que nos parecem quase fenómenos do entroncamento. Estamos a falar de situações reais, de pessoas concretas e que até há muito pouco tempo atrás não tinham qualquer tipo de enquadramento legal. Por exemplo, uma pessoa intersexo, a maior parte das pessoas intersexo não sabem que são intersexo. Uma pessoa intersexo nasce às vezes com uma genitália que é ambígua ou que é mista, e aquilo que acontecia era que o pai ou a mãe ou os pais, quase ali numa conversa com o profissional de saúde, acabavam por tomar uma decisão
em função daquela que era a genitália mais desenvolvida, sem ter em conta sequer que aquela pessoa depois poderia ter uma identidade de género que não ia de encontro com o sexo que foi escolhido por aquele médico, e aquilo que a lei nos últimos anos veio fazer é proibir qualquer tipo de incisão numa pessoa que tenha características sexuais primárias ou secundárias, por exemplo, mistas ou ambíguas, sem que o risco de saúde delas próprias esteja colocado em risco. E, portanto, proibir isso. Quando nós, Ilga, por exemplo, questionámos o Ministério da Saúde e tivemos a oportunidade de o fazer mais do que uma vez em audiências na Assembleia da República, estes números eles não existem, porque as cirurgias são catalogadas por um número e, portanto, não existindo esta especificidade no SNS, ninguém nos sabe dizer quantas pessoas intersexo nasceram em Portugal nos últimos anos, ninguém nos sabe dizer quantas invasões foram realizadas, e estamos a falar de mutilações a bebés, a crianças, sem o seu consentimento, muitas das vezes com os pais desinformados. E quantas é que aconteceram? Quantas continuam a acontecer todos os dias? E, portanto, aquilo que nós vemos é que, de facto, em termos de direitos para as pessoas LGBT, conseguimos um grande avanço num país que é extremamente católico e que aconteceu tudo muito de repente, e felizmente, e ainda bem, embora tenhamos um longo caminho por percorrer. Eu dou como exemplo o facto de estamos agora em Portugal na presidência da União Europeia, temos neste momento a presidência do Conselho da Comissão Europeia. Em novembro aprovámos a primeira estratégia europeia contra a discriminação das pessoas LGBTI, e eu desafio cada uma das pessoas que está neste momento a ver-nos a procurar no programa português o termo LGBTI. Desafio, mesmo. E, portanto, aquilo que era a nossa expectativa, depois de vermos pela primeira vez a União Europeia a aprovar uma estratégia que era transversal a todos os seus países, e em que definia aquilo que eram as boas práticas que cada um dos Estados-membros devia ter para as pessoas LGBTI, depois vemos um programa que é completamente omisso, que não fala nestas pessoas, que não as celebra de alguma forma, e tendo muito maus exemplos dentro da própria União, já referi a alguns, como é o caso da Polónia, ou o caso da Hungria, não aproveita a sua própria presidência para mostrar aquilo que são os seus valores, as suas boas práticas e influenciar positivamente a integração numa sociedade que se quer plural e que diga respeito a todas e a todas as pessoas, sim. Muito obrigado, João. Mudando agora aqui no caso o Focus, olhando para o mundo inteiro, quais são os países que identificas como as referências em termos de defesa dos direitos individuais das pessoas LGBTI, e o que é que nós em Portugal podemos aprender com esses países? Ok, então, normalmente no dia 17 de maio, que é o Idaho, é o Dia Internacional de Luta contra a homofobia, a bifobia, a transfobia, a interfobia, são lançados dois mapas. Um deles é o mapa da ILGA Europe, que no fundo acaba por criar o ranking dos direitos das pessoas LGBTI pontuados em função de determinados direitos e cria patamares onde nós estamos muito bem situados, e aqui Malta tem sido, nos últimos anos, felizmente, um país que tem dado grandes provas e provavelmente, não tenho a certeza que se encontrará provavelmente em primeiro lugar no ranking já há mais de um ano, exatamente pelo trabalho que tem feito, quer a nível da garantia do acesso a cuidados de saúde das pessoas trans, do respeito pela identidade corporal das pessoas intersexo, mas também da autonomia que tem dado a cada uma das pessoas para decidir por si pelo seu próprio corpo. Mas depois temos também muito maus exemplos perto de nós e dentro da Europa que nos assustam e que muitas das vezes nos fazem pensar que nunca podemos tomar nada por garantido. E dou como exemplo o Brasil, que é um país muito próximo de nós, culturalmente, que fala a mesma língua que nós e que tem assistido a uma situação absolutamente violenta contra as pessoas LGBTI,
muitas delas têm chegado a nós, ILGA, ou têm chegado a outros coletivos em Portugal a pedir ajuda, exatamente pelo medo e por quererem sair de um sítio onde não se sentem seguras. Portanto, temos sempre bons exemplos, temos sempre muito para caminhar, e mesmo cá em Portugal, às vezes parece que deixamos cair as coisas quase por esquecimento. Há pouco eu falava convosco numa sessão preparatória sobre a Lei Quadro Antidiscriminação. Nós temos que perceber que uma pessoa que é uma mulher cigana, uma mulher de etnia cigana, não sofre do mesmo tipo de discriminação que uma mulher que é de etnia cigana, que é seropositiva, que é sem abrigo, que é tuberculosa e que não tem trabalho, não sofre. As discriminações, elas sobrepõem-se, elas acumulam-se e criam uma situação de desigualdade social que é absolutamente invisível e gritante. Existem muitas pessoas colocadas de parte numa sociedade que nós achamos que é para todos, mas que na verdade nós concluímos que só dá oportunidades a alguns. Continuamos a ver isso. Há pouco eu falava no local de trabalho, mas dou outro exemplo. Os nossos últimos números do nosso estudo de saúde e igualdade mostra que 11% das pessoas LGBTI que recorreram a serviços de psicoterapia, 11%, portanto mais do que 1 em cada 10, foram aconselhadas por aquele ou por aquela terapeuta que a sua condição, quer seja da sua condição de transexual, de pessoa trans, de homo, lésbica, bissexual, etc., poderia ser uma fase que eventualmente teria cura. E, portanto, quando nós assistimos a isto, num país que permite e que não tem qualquer tipo de legislação que proíba as terapias de reconversão, por exemplo, que continuam a existir no nosso país, ou as tentativas de reconversão, significa que ainda temos um bom caminho a fazer. Deixa-me só interromper, porque isso é muito interessante. Até que ponto é que às vezes nós, em alguns casos, até temos um enquadramento legal que permite às pessoas poderem exercer os seus direitos individuais e o seu direito à autodeterminação, mas depois são outras partes do sistema que falham. Tens exemplos sobre isso? Olha, sendo vocês a Iniciativa Liberal, e eu partindo aqui de uma ideia muito macro, e corrijam, ok? E corrijam-me se eu estiver errado, em que é muito menos Estado em muitas questões, não é? Deixem-me dizer-vos uma coisa. A ILGA Portugal, ela não tem financiamento estrutural, ok? E, portanto, nós fazemos apoio a vítimas, nós fazemos serviços de aconselhamento psicológico, nós muitas das vezes distribuímos comida ou encaminhamos para serviços de casas de abrigo, porque as pessoas não têm respostas do Estado, ok? Nós substituímos-nos ao Estado num papel que não devia ser o nosso, ou que a ser o nosso nós deveríamos ser remunerados para o exercer. Remunerados não, os órgãos sociais, nós somos voluntários, mas que devíamos ter condições para o fazer, e aquilo que nós vemos é que um Estado delega em IPSS e em outras estruturas não governamentais um trabalho que devia ser seu, não o financia diretamente, ou não o financia em grande parte. Podes dar um exemplo concreto, João, só para concretizarmos? Só para as pessoas perceberem alguns exemplos que... Claro, posso dar um exemplo concreto. Até vou dar um exemplo curioso, e que não sou a provocação a quem nos estiver a ouvir. O nosso SAV, o Serviço de Apoio à Vítima, é um serviço que foi criado já há alguns anos, e que depois começou a ser, no fundo, financiado pelo anterior governo, mas os nossos dados preliminares sobre a pandemia, e atenção, as pessoas não foram todas afetadas pela pandemia da mesma forma. O privilégio cria oportunidades. E existem muitas pessoas que foram completamente colocadas de parte e esquecidas durante esta pandemia.
Quando nós vemos, por exemplo, uma Assembleia da República que faz, ou uma deputada em específico, ou um grupo parlamentar que faz uma votação para que não sejam reduzidos os apoios às organizações LGBTI, mas depois não coloca na mesma equação o aumento da quantidade de procura de casos, de situações reais que essas estruturas têm tido perante a situação da pandemia, sermos completamente hipócritas com aquilo que nós estamos a tentar dar visibilidade. Atenção, nós até maio deste ano, nós até ao final do trimestre deste ano, ok, que está quase a terminar, temos quase tanto apoio como em anos civis anteriores. Nós temos pessoas sem acesso a medicamentos, sem acesso a comida, o sistema não está preparado. Vou-vos dar um exemplo muito específico. Casas-abrigo. Um jovem LGBTI que seja colocado fora de casa pela sua condição de ser homossexual ou uma jovem por ser lésbica. O que é que nós temos? Nós temos instituições, eu não vou aqui nomear algumas, ou nenhuma mesmo. Do que é que nos serve termos fogos se depois não temos capacidade técnica para dar acompanhamento e respostas a estas pessoas? Do que é que nos serve termos uma pousada da juventude no Oriente a abrigar sem-abrigos numa situação de pandemia, se depois temos lá um casal homossexual que foi, ou que hipoteticamente pode ter sido reencaminhado pela ILGA para lá, se depois tem que dormir de porta aberta e sendo vítima de homofobia dentro da própria instituição que foi desenhada para um grupo de pessoas que têm características completamente diferentes e que, de forma a diminuir, por exemplo, o suicídio, diz que as pessoas têm que dormir de porta aberta, o que é completamente legítimo, mas se o sistema não está preparado para acolher estas pessoas, tecnicamente, temos alguns sítios que têm tido formação e bem, e temos capacitado muitos profissionais, mas depois vemos uma cegueira completa em relação a uma série de outras questões e há uma insensibilidade brutal relativamente a uma série de questões. Aquilo que nós vemos é quase tentar dar a todos sem dar a nenhum e sem ter e sem colocar na equação aquilo que são as especificidades de cada um de nós e de cada uma de nós. João, é bastante interessante e eu estava aqui no background, digamos assim, a ouvir a conversa e atento à nossa página de Facebook e aos comentários, e convido qualquer pessoa que nos esteja a ouvir a poder deixar alguns comentários para estes 20 minutos que ainda temos de conversa. Mas é bastante interessante e para fazer exatamente aqui um apontamento, porque eu também acredito que tenhamos muita gente da ILGA ou que associada de certa forma à ILGA que não é necessariamente liberal a ouvir-nos. Mas há aqui estes pontos importantes e que vai de encontro exatamente àquilo que tu disseste, que é, nós não defendemos necessariamente um Estado mais pequeno, nós defendemos um Estado mais focado, que consiga resolver os problemas que tu acabaste de identificar, não é? Se nós temos de facto pessoas que precisam de um apoio especializado, porque criar estas estruturas tão grandes que acabam por não poder dar esse apoio específico que algumas pessoas precisam. E isso vai no caminho de algumas das perguntas que nós recebemos aqui, que eu começo a fazer aqui a ponte, sobre várias coisas que nós falámos durante estes 40 minutos, portanto elas vão ser um bocadinho uma mixórdia de ligações àquilo que falámos anteriormente. Que é... Há aqui dois pontos que foram interessantes. Houve uma altura que falaste país católico, Salazar, extrema-direita, e houve aqui vários comentários se de facto é uma questão de um país católico ou se é uma questão de um país conservador, o que de facto está ligado à ideologia católica, à ideologia não, à religião católica e ao passado governativo que tivemos, ou de ditadura. E também existe aqui um comentário, provavelmente neste contexto que vai ser um bocadinho provocador, que é: será que é mesmo isto uma questão de extrema-direita, ou será que não é uma questão de extremos, em que os extremos acabam por não respeitar o indivíduo em si mesmo, e a sua individualidade e a sua própria decisão? Ok. Eu vou começar pela última, está bem, Fred? Claro, claro. Então, dizer que infelizmente, eu digo infelizmente porque eu vou terminar, ou melhor, vou iniciar esta frase quase como comecei a nossa conversa, que é: os direitos humanos eles deviam ser transversais a qualquer ideologia ou a qualquer partido político.
infelizmente, aquilo que nós assistimos na nossa democracia aqui em Portugal, neste país católico e conservador, ok? Reforço os dois. Aquilo que nós assistimos é que muitas das vezes, ou quase sempre, a igualdade no acesso a direitos por parte de pessoas LGBTI, posso dar vários exemplos: casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, lei da autodeterminação que possibilita a igualdade ou o acesso a documentos de identificação civil com base na autodeterminação a pessoas trans, o direito das crianças poderem ter o acesso a uma família independentemente de ser constituída por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas de sexo diferente. A inclusão do artigo da orientação sexual no artigo 13º/2 da Constituição portuguesa. Quando alguém da direita se lembrou de promover ou tentar promover um referendo à adoção por parte de casais de homossexuais, quando o direito não é dos seus homossexuais, é das crianças. Então, infelizmente, e eu acredito que historicamente, existe uma ligação dos direitos das pessoas LGBTI à esquerda. E é por isso... Deixa-me ser aqui, desculpa interromper-te, ser aqui um bocadinho provocador, até porque claro, acho que é isso que as pessoas estão a ouvir, mas será que isso não existe exatamente porque nós estamos habituados a uma certa esquerda que é liberal nos costumes e a uma direita que é conservadora nos costumes? Sim, estamos. E eu acho que é aí que vocês vieram inovar. E que eu não posso emitir opiniões políticas, até porque estou aqui em representação de uma associação, claro. Mas eu acho que muito provavelmente é aqui que vocês fazem de facto a diferença, porque em Portugal historicamente não estávamos ou nunca vimos uma direita a acompanhar a evolução dos direitos das pessoas LGBTI. Atenção, há sempre uns dissidentes, alguns deles são os mesmos dentro dos mesmos partidos que votação após votação se colocaram do lado certo da história. Verdade. Onde eu acredito que é o lado certo da história. Mas de facto muitas das vezes temos assistido a um conservadorismo que vai desde os costumes até à economia. E que tem feito com que nós, em Portugal, não tenhamos como role models pessoas de determinados partidos políticos de direita que, no fundo, servem como sinónimo ou como figuras para a evolução dos direitos das pessoas LGBTI em Portugal. E, portanto, eu acho que temos nos habituado a isso, não sei se por questões eleitoralistas, se por questões de respeito ao seu próprio eleitorado e de uma lógica de compromisso dos seus programas políticos, só que nunca nos podemos esquecer que uma democracia tem que respeitar todas e todos e não colocar num partido político e não colocar num programa político a divisão para conquistar alguns. Sem dúvida, sem dúvida. E obrigado pela tua resposta, porque de facto é aqui que nós queremos, entre outras coisas, que nós queremos fazer a diferença. E fugindo agora um bocadinho ao tema político, porque há outras coisas importantes também para abordar. Existe aqui também uma pergunta bastante interessante, porque nós falámos de discriminação, tu deste bastantes exemplos, dos quais pessoalmente para mim não me é uma surpresa, só para ter esta ideia. Eu vivi em França durante algum tempo e fiz voluntariado no Le Refuge, portanto uma associação que tem alojamento para pessoas LGBT que foram expulsas de casa, portanto muitas destas realidades eu vivi de perto com elas, e existe aqui pessoas que fazem uma pergunta se este tipo de discriminação, ou quais são as maiores diferenças que vocês veem dos casos que vos vão chegando, em termos de discriminação entre o litoral e entre o interior, entre as zonas urbanas e não urbanas, e, na vossa opinião, de onde é que estas diferenças vêm? Sim, essa pergunta é importantíssima. E se nós olharmos para o Observatório da Ilha Portugal, o Observatório, para quem não sabe, é uma plataforma de denúncia para pessoas que foram vítimas ou testemunharam crimes de ódio ou situações de discriminação a pessoas ou contra pessoas LGBTI. Aquilo que nós vemos é que cerca de 25% dos reportes que nos chegam dizem respeito à zona da Grande Lisboa, a seguir temos o Porto e depois temos algumas zonas do litoral, sendo que no Alentejo, por exemplo, quase que não existem reportes
em outras zonas do interior também não. Eu acho que isto tem a ver, acima de tudo, por um fator, que é a visibilidade, ok? Eu há poucos dias comentava uma coisa que hoje em dia nos parece inacreditável. Aliás, foi no final da semana passada, eu relembrava uma reportagem que há muitos anos deu num canal de televisão, na TVI, e que eu nunca mais me vou esquecer até hoje. Que era uma mulher trans, esta reportagem já passou há mais de 10 anos, um dia vou recuperá-la e vou partilhá-la convosco. Era uma mulher trans, com mais de 40 anos, que vivia, portanto, no Alentejo Profundo, com acesso, diria eu, aos 4 canais, e se for preciso, nem isso, se calhar nem tinha televisão, e aquilo tinha a ver com o início do acompanhamento que aquela pessoa ia ter no Hospital de Santa Maria para umas consultas que lhe iriam permitir, na altura, aceder à lei que lhe iria consagrar a alteração dos documentos, numa altura em que as invasões no corpo eram necessárias para que tu pudesse alterar o teu nome e o teu género. E eu lembro-me daquela mulher, no interior, no Alentejo interior profundo, com mais de 40 anos, dizer: eu nem sequer sabia que havia um nome que descrevia aquilo que eu sinto. E eu achava que era a única pessoa no mundo assim. E eu nunca me esqueci daquelas palavras. Porque, de facto, informação é poder. E é poder a todos os níveis. É poder para podermos denunciar, para podermos dar visibilidade, para não termos medo, para sabermos que a visibilidade tem ganhos e que se nós não denunciarmos, muito poucas coisas vão mudar. Portanto, aquilo que nós vemos é realmente um número de reportes muito maior nos grandes centros urbanos versus o interior do país. Isto não quer dizer de forma alguma que exista mais discriminação em Lisboa e no Porto do que no resto do país. Aquilo que acontece é que em Lisboa e no Porto provavelmente as pessoas têm acesso a meios que lhes permite poderem ter conhecimento de que aquele reporte, aquela caixa vai ter visibilidade e provavelmente vai mudar alguma coisa, mas agora fazendo aqui um bocadinho um paralelo com aquilo que é o vosso trabalho em Cascais. Nós vemos, por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica que hoje em dia tem a coragem, muitas delas infelizmente não têm a coragem de ir a uma esquadra denunciar uma situação. Algumas vezes ela é aconselhada pela polícia que a recebe, pela polícia, seja a GNR, seja a PSP, o que é que seja, a contactar algumas ONGs, não vou dar aqui exemplos nenhum, mas algumas ONGs feministas que tratam especificamente de questões contra a violência doméstica, que as aconselha, que as coloca em contacto com outros pares, etc. Para as pessoas LGBTI isso não existe. Isso não existe. Nós muitas das vezes assistimos ou temos relatos de pessoas que, ainda há pouco tempo, tivemos um relato direto de uma pessoa que fez uma queixa à GNR e quase que foi gozado ou gozada pela própria GNR. Naturalmente que isto vale o que vale, existiram sempre duas versões da história, mas a visibilidade que os temas LGBT hoje em dia têm, felizmente é cada vez maior, continuam a ocultar um estigma muito grande que existe por parte de algumas entidades, em que algumas delas são elas próprias governamentais. Eu dou como exemplo o projeto de educação, que é um projeto não da ILGA Portugal, da Rede Execo, do qual também fiz parte, e que vai às escolas falar sobre educação sexual, identidade e expressão de género. E eu assisti, muitas das vezes, com os meus olhos, em que os problemas que eu tinha era com os profissionais da área de educação e não tanto com os alunos. E, portanto, existe uma mudança de mentalidades que está a ser feita. Acho que a juventude de hoje, felizmente, tem uma noção diferente da minha juventude ou da vossa, não sei a vossa idade, mas acredito que seja par a par. Mas vemos uma noção diferente. Entre o Alentejo e Lisboa, vemos, por exemplo, um isolamento muito maior, e um isolamento muito maior leva a menores reportes, porque as pessoas também não têm acesso a plataformas de denúncia, e mesmo tendo acesso, acham que aquilo não vai dar em nada, porque não têm pontos de referência. E pegando exatamente no que estás a dizer, porque essas diferenças regionais vêm exatamente da falta de informação, e como disseste, informação é poder em todas as áreas. Entramos aqui numa questão que é, de facto, que quem tem o poder de mudar as coisas de uma forma mais eficiente e efetiva são, de facto, os organismos, sejam privados, sejam estatais, sejam sociais, que estão mais próximos. Um deles é a Câmara Municipal, as juntas de freguesia.
Que tipo de ações tens conhecimento de outras câmaras municipais, juntas de freguesia em Portugal ou equivalentes no estrangeiro, que são medidas de louvar e que de facto fazem uma diferença na comunidade em que se inserem nas pessoas LGBTI+. Ok. Eu acho que é através, por exemplo, das autarquias, das câmaras, das juntas de freguesia, que nós podemos começar de forma mais premente a mudar mentalidades. Ainda há pouco tempo nós comentávamos que o maior ativismo que se faz não é aquele que eu estou a fazer aqui convosco, ou não é quando vou à televisão, é quando eu vou a um café, é quando eu vou à papelaria, é quando eu digo que não tenho namorada, que tenho namorado, é quando são em pequenos atos do dia-a-dia que fazem toda a diferença e que mudam mentalidades. Nós em Portugal temos o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que aprovou o seu primeiro plano específico para as pessoas LGBT e no final de 2020, pelo Pluro dos Direitos Sociais, apesar de ter tido a auscultação de várias organizações não governamentais da sociedade civil e que acabaram por construir esse plano, que está baseado em vários pilares, e acho que cada município traz as suas especificidades. E, portanto, não precisamos de copiar nada que esteja feito, sabemos que existem traços comuns e que são basilares para que qualquer autarquia, qualquer município, qualquer junta de freguesia possa, da forma mais simbólica ou ato mais efetivo, poder mudar, de facto, a realidade das pessoas LGBTI. Eu dou como exemplo o 17 de maio, o Ida Hot. A importância que tem o hastear de uma bandeira arco-íris numa Câmara Municipal, numa junta de freguesia, é absolutamente brutal para todas as pessoas que naquele dia sentem que aquela Câmara ou que aquela autarquia é sua também. Apoiar as marchas do orgulho, porque muitas vezes as pessoas dizem erradamente, mas eu também, e agora vou ser aqui um bocadinho provocador, se me permitem, mas porquê é que há marchas do orgulho LGBTI e não há marchas do orgulho heterossexual? As marchas do orgulho LGBT não é porque o translate da palavra fez com que nós tenhamos isto como orgulho, mas no fundo é um no shame, é a ausência de vergonha em sermos LGBTI. Sem e temos dúvida. de vir para a rua, mostrar-nos, dizer que somos pessoas reais. As pessoas LGBTI não são os fenómenos que nós vemos nos filmes, são os nossos tios e tias, pais e mães, professores e professoras, a pessoa da farmácia, do café da frente. Sair à rua é mostrar afirmação e resiliência. E, portanto, apoiar essas mesmas marchas, assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia, ter respostas, por exemplo, há pouco falávamos nas casas-abrigo. A própria Câmara Municipal de Lisboa não tem diretamente uma casa-abrigo para pessoas LGBTI e, portanto, ter sítios específicos e tecnicamente preparados que não são só fogos, não basta ter uma habitação para colocar lá 2 pessoas que são vítimas de violência por género ou pela sua orientação sexual ou identidade de género. É preciso haver cuidados específicos para aquelas pessoas, para que elas possam ser reintegradas com base nas suas especificidades que têm naquele momento. Criar consultas de referência em espaços de saúde para pessoas LGBTI, em que as pessoas se possam sentir seguras, em que sejam alertadas sobre determinados riscos, sobre práticas sexuais que são mais comuns ou podem ser mais comuns entre pessoas LGBTI, ter, por exemplo, apartamentos de autonomização para pessoas que viveram toda a sua vida numa situação de violência e que, apesar de naquele momento não estarem numa situação de emergência, precisam de um apoio da autarquia para, de alguma forma, procurarem emprego e terem um suporte institucional que lhes permita auxiliá-las nisso, compilar e divulgar os recursos das associações locais, mas também nacionais, e divulgá-las a outras pessoas. Ou seja, eu pergunto, se eu for hoje em dia à Câmara Municipal de Lisboa, à Câmara Municipal de Cascais, eu terei um flyer da ILGA ou de outra associação visível? Se calhar não tenho. Eu se for a uma escola, quantas escolas de Cascais, eu estou a falar de Cascais não em termos provocatórios, atenção. Claro. O mesmo acontece em Lisboa. Se eu for pai de um jovem ou de uma jovem lésbica, gay ou trans, eu tenho informação sobre se existe uma associação que me pode dar apoio.
Nós todos os dias recorremos, ou todos os dias temos situações que nos chegam de pessoas que se tentaram suicidar e que não tiveram par, não tiveram outro pai ou outra mãe para falar, divulgar esses serviços ao nível autárquico, ter essas respostas do ponto de vista social, dar visibilidade, mostrar que elas acontecem e, no fundo, existirem condições para atendimento com privacidade a vários níveis. Ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível do acesso à habitação, que muitas das vezes as pessoas também escondem a sua orientação sexual ou a sua identidade de género, com medo de lhes ser negada, por exemplo, a possibilidade de ter acesso a uma casa que está a ser arrendada, porque vão arrendá-la com o seu namorado ou com a sua namorada. E depois, no fundo, temos atos que são muito pequenos. E eu vou dar um exemplo. Há poucos anos atrás, o Príncipe Real em Lisboa, que é historicamente e nacionalmente a zona onde começaram as marchas do orgulho LGBTI, foi colocado um monumento em honra de todas as pessoas vítimas, pessoas que morreram por serem gays, lésbicas, trans, intersexo, documentar a vossa história, a história de Cascais, dando visibilidade a estas pessoas, que algumas delas foram LGBTIs e que serviram não só para marcar uma mudança, fizeram parte da história da autarquia e que poderão servir também como um modelo inspirador para muitas outras que acabam de chegar e que percebem que não estão a ser ignoradas pelo município que as acolhe. E, portanto, desde o ato mais simbólico de documentar a identidade de alguém ou erguer uma bandeira, até ao facto de autonomizar um apartamento para pessoas que precisam dele, garantir acesso a cuidados de saúde específicos, há um trabalho que Cascais pode e deve fazer e contamos com a Iniciativa Liberal e contem connosco também para pensarmos em conjunto e fazermos de Cascais o município mais inclusivo do país. Assim queremos e para isso iremos trabalhar, sem dúvida nenhuma. Foi bastante interessante os exemplos que foste dando, porque as áreas de atividade das juntas de freguesia ou das câmaras por vezes são diminutas quando comparadas com o Estado Central, mas existem imensos exemplos, como tu deste, de pequenas coisas que fazem toda a diferença. Porque tu disseste, informação é poder. E fazer um monumento, pôr uma bandeira, ter um flyer, passar uma escola ou um centro de saúde para fazer uma ação de formação, pode fazer toda a diferença na área da informação para todas as pessoas. João, não sei se tens aí mais alguma pergunta do teu lado. Não, acho que cobriste os pontos todos. Ok, ótimo. Eu arriscando-me aqui e dando depois a oportunidade ao João e ao Miguel de darem os seus últimos 50 cêntimos, digamos assim, nesta conversa, eu diria que há dois grandes pontos-chave aqui. Há muita coisa para fazer, todos podem contribuir, sejam pessoas individuais, sejam órgãos autárquicos, o Estado Central. O segundo é que o que é importante é a pessoa como indivíduo. Não estamos a falar de grupos de pessoas, estamos a falar das necessidades específicas de cada um e apenas podemos fazer um bom trabalho se olharmos para as necessidades específicas de cada um e tivermos a certeza que nas regras ou naquilo que nós criamos como Estado, ou como partido político, ou como associação, nós damos a liberdade suficiente para cada um ser ele próprio, sem prejudicar os demais. João, chegamos ao fim do nosso tempo. Ainda ficaram algumas perguntas por responder nos comentários do Facebook, mas não temos mais tempo. Esta é uma conversa que podíamos estar aqui durante imenso tempo. Em nome do Núcleo Territorial de Cascais Iniciativa Liberal, eu queria te agradecer imenso a disponibilidade que tiveste para estar aqui a conversar connosco e toda a informação que nos prestaste. E esperamos que numa próxima oportunidade termos a possibilidade de continuar e de aprofundar este diálogo e este debate sobre este tema, que é um tema que para nós é fundamental e é transversal a todos nós, independentemente de sermos mais ou menos liberais, o que quer que isso signifique. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E muito boa noite. Eu vou agora cortar a ligação direta, só um minuto. Obrigado, boa noite.